É os Estados Unidos contra o resto do mundo, e este é quem realmente venceria em 2026. Em qualquer guerra moderna, você não vence correndo direto para cima do inimigo, você vence controlando o céu, e é aí que os Estados Unidos jogam sua melhor carta. A guerra não começaria com soldados marchando através das fronteiras. Ela começaria com um ataque aéreo maciço que cobriria todo o globo. A Força Aérea dos Estados Unidos passou anos aperfeiçoando a arte do primeiro dia de guerra. Eles não apenas lutam contra o inimigo, eles destroem a capacidade dele de revidar antes mesmo que a guerra comece. Em 2026, os Estados Unidos terão grande poder de fogo. Com mais de 13 mil aeronaves prontas, o mundo tem mais de 39 mil, ou seja, 3 inimigas para cada americana. A maior parte do mundo usa aeronaves antigas, que deveriam estar em museus, não em guerras modernas. Principalmente ao enfrentar caças de quinta geração, como os 400 F-35 Lightning II e quase 200 F-20 e 2 Raptors. Eles são atiradores de elite no céu, detectam aeronaves inimigas a quilômetros e disparam antes que o inimigo os veja no radar. Mas a furtividade sozinha não é a verdadeira vantagem. O verdadeiro diferencial é a integração. As forças dos Estados Unidos da América conseguem lutar em uma única rede compartilhada. Aeronaves, navios, drones, tanques e infantaria trocam dados em tempo real. Sensores aéreos podem guiar ataques do mar. Um drone pode repassar um alvo para a artilharia a centenas de quilômetros. Os Estados Unidos lutam como um sistema integrado, diferente da maioria do mundo que não consegue fazer isso. As forças da coalizão usam softwares de rádio e comandos incompatíveis. Isso é gerenciável em paz, mas mortal em combate. O F-35 é um ótimo exemplo. Não é só um caça, mas uma plataforma de sensores e guerra eletrônica. Detecta ameaças, bloqueia radares inimigos e repassa dados de alvos para navios, mísseis e aeronaves. O F-35 nem precisa disparar um tiro. O restante das Forças Armadas pode fazer isso, mas o verdadeiro valor do F-35 está no que ele faz por tudo ao seu redor. Unidades aliadas ficam mais letais só por estarem ligadas a ele. Essa multiplicação de força é difícil de enfrentar, principalmente para forças armadas que atuam separadas, não como um todo. Defender o mundo é tarefa da Rússia e China. A Rússia possui cerca de 4 mil aeronaves e a China 3.200. Claro, eles têm suas próprias versões de caças furtivos, como o Su-57 e o J-20, mas não há unidades suficientes para fazer diferença. Além disso, os motores deles quebram com muito mais frequência. É um caso de qualidade superando quantidade, mas o mundo age diferente, lançando milhares de caças antigos contra os Estados Unidos da América ao mesmo tempo. O objetivo deles não é ser melhor, e sim estar em todo lugar. Também tem os sistemas de defesa aérea mais letais do mundo. O S-400 russo e o HQ-9 chinês impõem grandes zonas de exclusão aérea na Europa e Ásia, focados em caçar aviões americanos. Como seria a primeira semana da guerra? Os Estados Unidos da América iniciam com B-2 Spirit e B-20 e um Raider. Esses bombardeiros entram no território inimigo sem serem detectados, mirando centros de comando, radares e pistas de pouso. Ao mesmo tempo, milhares de drones dos Estados Unidos da América inundam os céus. Eles agem como isca, forçando os sistemas de radar inimigos a se ativarem, e no momento em que isso acontece, mísseis americanos os destroem. O mundo reage com força, enquanto os céus na Europa e no Pacífico viram caos. Mesmo mais bem treinados, os pilotos americanos são menos numerosos. Cada inimigo abatido logo é substituído por 2 nas primeiras semanas. Os Estados Unidos destroem de 20 a 30% das forças aéreas mundiais, causando grande impacto, mas com algumas perdas. Os S-400 rastreiam e derrubam caças americanos, causando aos Estados Unidos da América a perda de 200 a 300 aeronaves na primeira fase. Os Estados Unidos controlam os céus apenas em alguns teatros, além dos oceanos e das Américas. No interior do espaço aéreo da Rússia e da China, o controle permanece contestado, e à medida que a supremacia aérea dos Estados Unidos da América se estabelece, a luta passa a acontecer abaixo da superfície. A Marinha dos Estados Unidos não é apenas uma marinha, é uma fortaleza flutuante que pode se mover para qualquer lugar do mundo. A frota tem 11 superporta-aviões, incluindo o Gerald R. Ford e classe Nimitz. Cada grupo de porta-aviões dos Estados Unidos da América tem mais poder aéreo que a força aérea da maioria dos países. E os 11
O resto do mundo possui cerca de 10 a 12 porta-aviões, considerando leves e de helicópteros. A maioria é menor, mais antiga ou usa rampas de salto, diferente dos sistemas de catapulta dos Estados Unidos da América. A China possui 3 porta-aviões, a Índia 2, enquanto o Reino Unido, Itália, França e Japão têm o restante em confronto direto pelo mundo. Eles não conseguem competir. E todos sabem, não vão enfrentar a Marinha dos Estados Unidos da América no Pacífico em igualdade. China e Rússia buscam manter os Estados Unidos da América longe de suas costas, enchendo águas próximas com minas, submarinos e mísseis antinávio. A principal ameaça à Marinha dos Estados Unidos da América são mísseis, especialmente os hipersônicos da China, conhecidos como matadores de porta-aviões. Eles viajam tão rápido que derrotá-los é muito difícil. Um impacto em um porta-aviões seria catastrófico e arriscaria milhares de marinheiros. A Marinha dos Estados Unidos da América bloqueia o mundo ao posicionar destroyers em pontos estratégicos, parando todo o comércio global. China fica sem petróleo e Europa sem comida. A estratégia é simples: deixar o mundo faminto até que ele quebre, tornando essa vantagem crucial com o tempo. Guerras modernas não são vencidas por quem ataca mais forte no primeiro dia. Elas se tornam guerras de atrito, disputas para ver quem consegue continuar movendo, alimentando e abastecendo suas forças, depois de meses de combate. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América se destacam por mover suprimentos globalmente em grande escala. Eles operam centenas de aeronaves de reabastecimento aéreo que permitem que os aviões permaneçam no ar por mais tempo. Com o colapso das rotas marítimas e a interrupção do combustível, operações desaceleram, veículos e aeronaves param, e números perdem relevância. Quando os exércitos não conseguem se mover, os submarinos dos Estados Unidos ficam à espreita nas profundezas do mar, esperando pacientemente. Os submarinos de ataque da classe Virginia são caçadores silenciosos, mais discretos e avançados do que qualquer coisa que o resto do mundo possua. Eles entram sorrateiramente em águas inimigas e lançam ataques contra navios inimigos. No primeiro mês, a Marinha dos Estados Unidos afunda cerca de 40% da frota de superfície mundial. O restante recua para o porto, encurralado e sem vontade de navegar. No Mar do Sul da China, porta-aviões dos Estados Unidos da América são emboscados. Drones e submarinos chineses sobrecarregam as defesas, torpedos atingem navios, mísseis caem e superporta-aviões dos Estados Unidos da América afundam. É um duro golpe para o moral americano. Mesmo assim, a Marinha dos Estados Unidos da América resiste. O bloqueio segue eficaz e a economia global começa a ruir. A capacidade industrial é tão importante quanto a força de trabalho. Equipamentos são produzidos rapidamente, mas sistemas militares avançados são mais difíceis de repor. Aeronaves furtivas, armas de precisão e sensores modernos exigem fábricas especializadas, materiais específicos e mão de obra qualificada. Os Estados Unidos têm vastos recursos e infraestrutura na América do Norte, enquanto outros países precisam importar petróleo, metais e componentes. Quando o comércio marítimo colapsa, fábricas param ou fecham. Um lado repõe perdas, o outro não. Estados Unidos da América controlam o Oceano Profundo, mas as águas costeiras seguem cheias de minas letais. As baixas são altas. Os 20 a 30 grandes navios, o mundo perde mais de 150. Mas os Estados Unidos da América transformam efetivamente o resto do mundo em uma ilha, isolando-os uns dos outros. Com suas marinhas enferrujando no fundo do oceano, o mundo só tem uma opção restante. Após meses de bombardeios e bloqueios, o mundo decide invadir, levando a luta para a América, apesar do desafio logístico. Os Estados Unidos têm desertos, montanhas, pântanos e florestas. Com mais de 348 milhões de pessoas, muitas armadas, mesmo focando nos militares, a população armada dificulta qualquer invasão. O exército mundial soma mais de 25 milhões de soldados ativos. A China possui 2 milhões e os Estados Unidos da América cerca de 13 milhões. Em uma disputa puramente numérica, os Estados Unidos da América seriam sobrecarregados. Porém, os soldados dos Estados Unidos da América têm equipamentos superiores, como óculos de visão noturna, coletes avançados e rádios em rede que conectam todas as unidades. Lutam melhor à noite que seus inimigos de dia e em terra. O M1 Abrams se destaca pela proteção ativa, interceptando foguetes antes de atingirem o tanque. Números sozinhos não decidem guerras terrestres. Treinamento e iniciativa são igualmente importantes. A maioria das tropas dos Estados Unidos da América tem anos de preparação e experiência, operando equipamentos complexos. Eles são treinados para se adaptar quando as coisas dão errado. A maioria das forças adversárias usa serviço militar obrigatório curto, com soldados às vezes tendo só semanas de treinamento antes do combate.
As estruturas de comando são rígidas, então quando oficiais são mortos ou as comunicações falham, as unidades muitas vezes entram em colapso. As forças dos Estados Unidos da América operam de forma diferente. Quando um líder cai, outro assume nas batalhas caóticas, mantendo as formações ativas, enquanto forças menos adaptáveis ficam paralisadas. O mundo invade pelos extremos, México ao sul e Canadá ao norte. Exércitos chegam às praias dos Estados Unidos da América, mas o país não os enfrenta na costa. Essa luta favorece o atacante. Em vez disso, o inimigo é permitido avançar para o interior com suas linhas de suprimento esticadas ao máximo. Então, os contra-ataques começam. A artilharia dos Estados Unidos da América lança foguetes de precisão contra inimigos, destruindo combustível e munição. Sem suprimentos, tanques e soldados inimigos ficam inoperantes. Os Estados Unidos da América utilizam sua velocidade, atingindo pontos fracos com unidades rápidas e depois desaparecendo antes que o inimigo possa responder. Mas a superioridade numérica começa a pesar. Forças mundiais sofrem grandes perdas e avançam em ondas, confiando no número de soldados quando falta logística. A batalha nos Estados Unidos da América destrói cidades. Os combates acontecem rua por rua. Drones americanos sobrevoam bairros, eliminando combatentes inimigos. Eventualmente, o peso das forças armadas do mundo começa a empurrar os Estados Unidos da América para trás. O Alasca pode ser invadido e as forças chegarem ao Texas, mas manter território é diferente de conquistá-lo. As linhas de suprimento americanas são curtas e em território doméstico, enquanto as do resto do mundo atravessam oceanos e a Marinha dos Estados Unidos da América afunda seus navios. Comida e combustível estão acabando. O avanço para. A moral está ligada à sobrevivência. Os Estados Unidos da América investem em medicina de campo para levar soldados feridos a cuidados avançados na hora de ouro. As tropas sabem que têm uma chance de sobrevivência se forem feridas durante a batalha. Outros exércitos não podem oferecer essa garantia. A evacuação médica é mais lenta, os suprimentos são limitados e soldados feridos muitas vezes são deixados para trás. Com o tempo, isso corrói a moral. Unidades se rendem não por destruição, mas por falta de esperança. O mundo conquista territórios, mas não elimina totalmente as forças armadas dos Estados Unidos da América. O exército dos Estados Unidos causa cerca de 5 milhões de baixas. As perdas americanas chegam a cerca de 500 mil. É uma máquina de moer gente brutal. O território nacional segue majoritariamente seguro, protegido pela geografia e pela vantagem de lutar em casa, resultando em um impasse sangrento. Se os Estados Unidos da América acharem que estão perdendo, o desespero aumenta. Se blindados inimigos avançam para Washington, Distrito de Colômbia, as regras mudam. Os Estados Unidos possuem a tríade nuclear, podendo lançar armas nucleares por terra, mar e ar. Centenas de mísseis estão em silos reforçados no meio oeste. Sistemas antigos, porém confiáveis. 14 submarinos de mísseis balísticos patrulham os oceanos, cada um com poder para destruir uma nação. Também existem bombardeiros nucleares prontos para atacar. Outros países possuem armas nucleares. A Rússia lidera com mais de 5.400 ogivas. A China cresce rápido, já com cerca de 600, os demais países têm bem menos. França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte possuem arsenais muito menores, mas o verdadeiro problema não são as armas, e sim a coordenação. A guerra nuclear depende de timing, comunicação, comando e visibilidade. Satélites orientam mísseis, drones, logística e comunicações. Em 2026, o espaço virou campo de batalha. Ataques cibernéticos afetam civis, mas os militares são o alvo principal. Os Estados Unidos usam redes reforçadas e redundantes para manter operações mesmo sob ataque. Forças sem consciência situacional lutam pior e às cegas. Exércitos cegos sangram rápido. Isso importa, pois hesitar é perigoso. Alguém deve atirar primeiro. Se os lançamentos não forem sincronizados, as defesas antimísseis dos Estados Unidos da América podem interceptar algumas ogivas no espaço. Eles podem atrasar ataques pequenos, mas não impedem ofensivas russas maiores. Os Estados Unidos da América agem como entidade única, o resto do mundo como coalizão. Coalizões parecem fortes, mas se dividem sob pressão. Nações têm prioridades e ameaças distintas, afetando confiança e coordenação. Alguns parceiros hesitam, enquanto outros recuam completamente. Os Estados Unidos da América não enfrentam esse problema. Eles se adaptam e continuam lutando como um só. É por isso que as tentativas de limitar o conflito não funcionam. Se uma ogiva nuclear tática fosse usada contra uma base dos Estados Unidos da América, a resposta americana seria imediata e forte.
Submarinos dos Estados Unidos da América lançam mísseis e atingem capitais das principais nações inimigas em minutos. A Rússia possui um sistema automático que lançaria mísseis contra os Estados Unidos da América em retaliação, e a China também reagiria. O resultado seria destruição mútua, sem vencedores. Os Estados Unidos podem sobreviver mais devido aos submarinos, que são a parte mais difícil da força nuclear de eliminar e garantem retaliação mesmo com o território destruído. Nesse ponto, a vitória não importa. Com uma troca nuclear em larga escala, todos perdem, ocorre inverno nuclear e a civilização não sobrevive. Então, quem vence não depende do poder de fogo. Depende de o conflito permanecer convencional, se as armas nucleares continuarem em seus silos, e a guerra se basear em armas convencionais, armas de fogo, aviões e navios. Os Estados Unidos vencem, mas o custo é tão alto que mal parece vitória. Ao menos no ar. Os Estados Unidos da América vencem pois sua tecnologia e domínio de porta-aviões e submarinos superam a quantidade no mar e controlam o comércio global. Na guerra terrestre, a quantidade recua, a logística impede avanço e em guerra nuclear não há vencedores. Os Estados Unidos criaram um exército para lutar em duas grandes guerras simultâneas, mas enfrentar o mundo todo excederia sua capacidade. Os Estados Unidos da América podem proteger seu território e afetar a economia global, destruindo infraestrutura inimiga com sua marinha, mas não conquistariam o mundo. Não há tropas suficientes para ocupar Europa e Ásia. Por isso, em uma guerra global, os Estados Unidos sobrevivem enquanto o resto do mundo se desintegra. Mas se o pior acontecer, os Estados Unidos têm opções. Confira o plano dos Estados Unidos da América para a Terceira Guerra Mundial ou clique neste vídeo em vez disso.